Em 2013, o futebol europeu presenciou um dos times mais dominantes e completos da história, o Bayern de Munique de Jupp Heynckes, uma verdadeira máquina alemã que encantava pela força coletiva, disciplina tática e intensidade absurda em campo. Aquele Bayern não apenas vencia partidas, ele atropelava adversários e deixava a sensação de que ninguém poderia pará-los. O caminho até a consagração foi marcado por atuações históricas. Na Champions League, a equipe mostrou toda a sua força já nas oitavas e quartas, mas foi na semifinal que o mundo percebeu o tamanho daquela equipe. Enfrentando o Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta, considerado um dos melhores times da história, o Bayern simplesmente destruiu os espanhóis. Foram 4-0 em Munique com um show de intensidade, marcação alta e contra-ataques letais, seguidos por 3-0 no Camp Nou em uma noite que chocou o mundo. O agregado de 7-0 contra aquele Barcelona ficou marcado como um dos maiores atropelos da era moderna. Na final, o adversário foi o Borussia Dortmund, comandado por Jürgen Klopp, que vivia seu auge com um estilo veloz e agressivo. O duelo em Wembley foi digno de duas potências alemãs que revolucionaram o futebol europeu naquele período. Em um jogo intenso, o Bayern venceu por 2-1, com o gol decisivo de Arjen Robben nos minutos finais, garantindo a quinta Champions League para o clube. Mas o Bayern de 2013 não era apenas sobre títulos, era sobre como jogava. Uma equipe que misturava a solidez defensiva de jogadores como Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história, Philipp Lahm, símbolo de liderança e de inteligência tática, e Dante, que vivia a melhor fase de sua carreira. No meio-campo, Schweinsteiger e Javi Martinez eram incansáveis, combinando qualidade técnica e força física. E na frente, Thomas Müller, sempre decisivo e oportunista, se juntava à dupla mágica formada por Frank Ribéry e Arjen Robben, conhecidos como Robéry. Esses dois, abertos pelos lados, eram praticamente imparáveis, e no centro do ataque, Mario Mandzukic, que mesmo sem o brilho individual de outros craques, era essencial pela entrega, pela luta e pelos gols em momentos cruciais. Além dos jogadores, é impossível não destacar o técnico Jupp Heynckes, um treinador experiente que já havia conquistado a Champions nos anos 90, mas que conseguiu reinventar seu estilo de jogo para se adaptar ao futebol moderno. Heynckes trouxe equilíbrio, soube potencializar o talento ofensivo da equipe sem abrir mão da solidez defensiva. Ele criou um Bayern intenso, com pressão alta, linhas compactas e uma transição ofensiva praticamente letal. Era o time perfeito que sabia atacar e defender com a mesma força. Na Bundesliga, o domínio foi avassalador. O Bayern conquistou o título com 6 rodadas de antecedência, estabelecendo recordes de pontos, vitórias e gols marcados. O campeonato, que geralmente é equilibrado, parecia um treino para aquela equipe. Nenhum adversário conseguia acompanhar o ritmo. Na Copa da Alemanha, a equipe também mostrou a mesma fome de títulos. Passando por adversários com autoridade, chegou à final contra o Stuttgart e venceu por 3-2, garantindo a tríplice coroa: Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Essa façanha só havia sido alcançada antes por times lendários como o Barcelona de 2009. E o Bayern de 2013 se juntou a esse seleto grupo, entrando definitivamente para a história do futebol. Mas o impacto daquele Bayern foi além das conquistas. Eles não apenas venceram, eles influenciaram. O futebol europeu entendeu que a intensidade, a pressão constante e a força coletiva eram o futuro. Guardiola, que assumiu o Bayern no ano seguinte, herdou uma equipe praticamente perfeita. E até hoje, muitos analistas apontam que aquele time de 2013 foi o mais equilibrado que a Alemanha já produziu em nível de clubes. Os torcedores lembram com carinho das atuações mágicas, como o massacre sobre o Barcelona, o gol decisivo de Robben em Wembley e a temporada impecável que coroou Ribéry como um dos melhores jogadores do mundo naquele ano. Inclusive, muitos defendem até hoje que Ribéry merecia a bola de ouro de 2013, tamanha a importância dele para aquele time lendário. Esse Bayern simbolizou o auge do futebol coletivo, onde a força do time estava acima das individualidades. Um elenco recheado de craques, mas que trabalhava de forma incansável pelo objetivo comum. A intensidade, a disciplina e o talento fizeram daquele time uma lenda do futebol mundial, lembrado até hoje como uma das maiores equipes de todos os tempos. E você, qual a sua opinião sobre aquele Bayern de 2013, um time simplesmente avassalador que marcou época? E sobre a bola de ouro, você acha que o Ribéry merecia conquistar em vez do Cristiano Ronaldo? Comente aqui embaixo a sua opinião, quero muito saber o que você pensa.
Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de times lendários que fizeram história no futebol. Vou ficando por aqui, até a próxima.